preguiça. A gente se chateia com as pessoas. Flávia, mas isso é horrível. Mas eu sinto essas coisas. E vocês não são diferentes de mim, vocês também sentem. A gente sente preguiça, às vezes a gente quer ficar dormindo até 10 horas da manhã. Só que não é assim que funciona. A gente precisa dar direção, ter disciplina na nossa vida, criar uma rotina aonde você consiga dar direção para o seu corpo. Então, o seu corpo não te domina mais. Então, aqueles desejos que a gente fala, né, que são os desejos, os impulsos da carne, eles vão ser dominados. Então, às vezes a pessoa não consegue acordar muito cedo. O que eu recomendo? Coloque o relógio para despertar meia hora antes e se posicione. Gente, se você não consegue levantar meia hora todo dia do que você está acostumado a fazer, você não vai conseguir nada na sua vida. Flávia, mas você está sendo dura. Estou. Você sabe por quê? Porque a vida, as pessoas, elas são duras conosco. Mas muitas das vezes, quando as pessoas são duras conosco, a gente não cresce. Muito pelo contrário, a gente fica mais ferido e a gente para. Eu, quando falo com vocês, eu primeiro falo para mim. Eu nunca fui aquela pessoa de acordar muito tarde. Mas eu digo para vocês que o que eu escolhi viver, apesar de hoje não estar no mercado convencional, né? Eu hoje não dou aula mais, eu faço meu horário, eu cumpro a minha rotina diária, que às vezes eu não faço a rotina, mas eu mais ou menos eu tenho algo traçado, que está errado também, né? Porque o que acontece? O ideal é que você tenha uma rotina traçada num papel, que você tenha uma agenda. Então aqui, ó, eu tenho uma agenda e que você coloque as suas atividades diárias ali naquela agenda. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês todo domingo façam a sua agenda, que na realidade a gente chama também de planner, né? O seu planejamento semanal. Tem coisas que você sabe que você vai fazer. Então, por exemplo, você pode estabelecer qual é o horário que você vai acordar todos os dias. Você pode incluir ali uma atividade física, que seja uma caminhada. Ai, Flávia, mas eu não gosto de academia, esse negócio de peso. Gente, começa caminhando. Se você tem uma bicicleta e gosta de pedalar, Flávia, mas não é uma bicicleta muito chique, muito top. Mas ela tem 2 rodas, tem pedal, tem freio, tem o banquinho ali, o selinho para você sentar. Gente, usa o que você tem. O problema que eu vejo é que muitas das vezes, geralmente, né, as pessoas, muitas das vezes eu deixei de fazer coisas por não ter uma condição ali perfeita. E não é assim que funciona. Não existe o perfeito. Então eu tenho uma frase que ela fala assim: é melhor o feito do que o perfeito. Então faça com o que você tem. Não dê desculpas. Você mora num prédio que tem elevador. Comece a usar a escada. Desce pelas escadas e sobe pelas escadas. Tira 15 minutos para subir e descer as escadas ali mais rapidinho. Você está fazendo uma atividade física. Então, na realidade, desculpas, elas não vão resolver as dificuldades e os problemas, mas a ação resolve. Então, hoje, nessa manhã, eu fui parando, né? Eu fui fazendo a leitura de Provérbios e eu fui parando. Eu não li o Provérbios todo direto, porque o Senhor, ele foi falando comigo. Então, hoje, nessa manhã, eu oro para que o Senhor, ele realmente mostre a vocês que ele use hoje pessoas para serem usadas na vida de vocês, para dizer aonde ele vai colocar cada um. Porque é muito bom a gente ouvir a promessa, a gente saber aonde Deus vai nos colocar. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês que não é uma notícia muito boa. Se vocês não entrarem em ação hoje,
a bênção ela se afasta um pouco. Não é que ela se afasta, ela fica longe de você. Então você tem que tomar a decisão de diariamente caminhar, agir para alcançar o que Deus tem para você. Porque, vou voltar a falar de José. Quando José foi vendido como escravo, que ele foi para a casa de Potifar, ele poderia ter escolhido não governar. Ele poderia ter escolhido ficar só, de repente, na limpeza, se achando um coitado porque tinha sido vendido, por não ser livre. Mas ele escolheu o quê? Se posicionar. Ele escolheu agir e com isso Potifar enxergou, ele viu José. E quando José foi preso, ele já ocupava um lugar grandioso dentro da casa de Potifar. E José, mais uma vez, ele teve a escolha. Ele podia ter pegado a mulher lá de Potifar, ficado com ela, cometido o adultério, né? Mas ele escolheu novamente se manter íntegro, se manter fiel a Deus. E ele foi para a prisão injustamente. E mais uma vez eu mostro para vocês José agindo. Por quê? Porque lá na prisão ele podia se posicionar novamente como vítima, como um coitado. E não foi isso que aconteceu. Ele novamente voltou a exercer a função que Deus já tinha determinado para ele, porque Deus havia falado para ele que ele seria governador. E ele novamente governou dentro da prisão. Foi novamente injustiçado porque o amigo sai, vai estar perto de Faraó e não lembra dele. Só que, gente, Deus, ele sabe o momento exato de entregar para você a sua vitória. E esse caminho que a gente vai percorrer, como José percorreu um grande caminho, um caminho de dificuldade, de dor, porque José sentiu muita dor pelo caminho. A dor do abandono, porque os irmãos traíram ele. A dor da injustiça, porque ele foi preso por uma mentira, ele não tinha feito nada. Ele era realmente ali, ele não tinha esse motivo para ser preso, não tinha feito nada. E aí, quando chega o momento dele, depois de ter passado por esse caminho longo e árduo, e ele é colocado na frente de Faraó, Deus, ele dá o discernimento por sonho de Faraó. E aí, gente, o Faraó tira o anel dos dedos e coloca na mão de José. E José era a segunda pessoa mais top lá do Egito. Então, primeiro o Faraó respondia e depois era José. José passou a governar. Então, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. A gente está nessa terra para governar. A gente está nessa terra para dar direção para outras pessoas, para retirar o véu dos olhos das pessoas. Porque se o nosso véu foi arrancado e retirado, a gente tem por obrigação ensinar outras pessoas. Então, o que você tem feito com esse conhecimento que Deus deu individualmente a você? Às vezes é uma habilidade para fazer um crochê, às vezes é uma habilidade para abraçar, às vezes é uma habilidade para escutar, às vezes é uma habilidade para ensinar.